Paz e graça, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje estou passando aqui para trazer como sugestão de leitura o livro O Culto Segundo Deus, do pastor Augusto Nicodemos. Um livro que é publicado pela editora Vida Nova e é uma mensagem do livro de Malaquias para a igreja de hoje. Aqui você vai ter uma exposição do livro de Malaquias feita por um dos maiores expositores bíblicos brasileiros, que é o pastor Augusto Nicodemos. Diferente do que muitos afirmam, o Antigo Testamento tem sim muito a nos ensinar. Mesmo porque o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 15, verso 4, na parte A do versículo, ele vai dizer que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, quando você pega, por exemplo, o livro de Malaquias, que tem apenas 4 capítulos, e faz ali uma leitura sistemática, meditando, aplicando uma boa hermenêutica, analisando ali o contexto daquela época, você vai descobrir que nós podemos extrair várias lições dali daquele texto, principalmente concernente ao culto. Como nós devemos cultuar Deus, por que nós o cultuamos, o que ele espera de nós, já que ele nos escolheu para sermos os seus filhos. E o pastor Augusto Nicodemos, ele vai fazer aqui uma exposição edificante, trabalhando temas como por que cultuar a Deus se tudo está dando errado? Cultuar a Deus exige devoção verdadeira e sinceridade de coração. Cultuar a Deus exige fidelidade na pregação da palavra. Ou seja, nós precisamos ser fiéis no momento em que estamos transmitindo a mensagem da palavra de Deus. Isso também faz parte do culto verdadeiro, da forma de culto que Deus espera de nós. Cultuar a Deus exige vida pessoal e moral reta. É interessante que, com base nesse tema, nesse subtema, na página 81, o autor ele vai fazer o seguinte comentário: existe uma estreita relação entre a minha vida, a minha conduta moral e o culto que Deus aceita. Podemos trazer ofertas, cobrir o altar de choro, dançar, sapatear no louvor, mas se a nossa vida não for reta diante de Deus, ele dirá: eu não aceito o culto de vocês. Podem chorar o quanto quiserem. Se quiserem que aceite seu culto, devem primeiro consertar sua vida. Ou seja, em outras palavras, não vai adiantar de nada. Porque, na verdade, não é só ir para o culto, não é só cumprir os dias de culto, não é só observar o horário do culto, cumprir toda a liturgia do culto. Não. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós precisamos entender quem somos, entender para quem estamos cultuando e por que estamos cultuando. Então não é somente seguir uma liturgia, toda uma organização de um culto, se a nossa vida, o nosso coração não está em retidão diante de Deus. No caso lá do contexto de Malaquias, já havia se passado 100 anos que o povo havia voltado do cativeiro babilônico e agora estava oferecendo de qualquer maneira os sacrifícios a Deus, prestando o culto a Deus de qualquer maneira. Os sacerdotes
já não estavam observando como prescrevia a lei. Os animais que vinham, oferecia muitas das vezes animais com defeito, havia casamento misto, idolatria, enfim, o povo estava apenas cumprindo os cerimoniais, os rituais de sacrifício, mas já sem entendimento. E ainda estavam requerendo, né, quando Deus levanta Malaquias para questionar o povo começa com as suas réplicas, né? Não aceitando a manifestação da insatisfação de Deus. Então, muitas das vezes se pega o livro de Malaquias para trabalhar o capítulo 3, versículo 10 do livro, né? Mas o livro tem, apesar de ter apenas 4 capítulos, é muito profundo no quesito, principalmente do culto, de como nós devemos cultuar a Deus, porque o cultuamos, da fidelidade, do que Deus espera de nós, como o seu povo, como os seus filhos. Enfim, é um livro que vai trazer uma mensagem sobre adoração e culto muito pertinente para a igreja dos nossos dias. O autor vai trabalhar também a centralidade de Deus no culto, as razões corretas para cultuá-lo, a relação entre o culto e a nossa vida diária, a necessidade de adorarmos a Deus de acordo com o que Ele revelou, né? Com o que Ele nos revelou, e não de acordo com a nossa criatividade. O que mais nós encontramos nos dias de hoje é muitas igrejas que têm inserido elementos na liturgia do seu culto que não são bíblicos, né? Visam apenas entretenimento, né? E isso tem assim feito com que muitas pessoas tenham optado até em estar nesses lugares por causa desses entretenimentos que mais satisfaz o ego, né, o espírito humano, do que edifica a alma com relação ao entendimento de quem é Deus, do entendimento do seu plano de salvação, enfim, do entendimento do verdadeiro, do que é a mensagem do Evangelho. Então, o Augusto Nicodemos ele vai trabalhar muito a essas questões com base no livro de Malaquias. Um outro ponto interessante que ele fala aqui, de tema que ele traz aqui, é por que cultuar a Deus se tudo está dando errado, né? Por que cultuar a Deus se o mal existe, os ímpios prosperam e os justos sofrem? Que é um questionamento que nós encontramos no livro de Malaquias, né? E por que cultuar a Deus se tudo está dando errado? Ele faz um comentário aqui, muito interessante, na página 27, né, quando ele diz assim: portanto, não devemos medir o amor de Deus pelas dificuldades e problemas que enfrentamos. Grandes servos de Deus foram presos, decapitados, surrados, insultados e difamados. Ao longo da história, homens e mulheres de Deus, tementes ao Senhor, têm feito parte desse povo que Ele amou e tiveram sua porção de tristeza, dor, sofrimento e aflição. Nós sabemos que o fato de sermos fiéis ao Senhor, né, e de muitas das vezes observarmos a adoração, o culto a Ele como é devido, isso não nos imune de passarmos por aflições, até porque a própria palavra de Deus nos ensina que as aflições, as provações, quando elas sobrevêm sobre o justo, ela tem propósito. E qual é o propósito? Edificá-lo, apurar a sua fé, a relação dele, a comunhão dele com Deus se estreite. Nós vemos vários exemplos disso, tanto no Antigo como no Novo Testamento,
em relação ao sofrimento que sobrevém a pessoas, a homens e mulheres fiéis. A gente vê a história de Jó, né? E vê que Jó foi beneficiado porque ele teve um conhecimento maior do Deus a quem ele prestava culto, né? E nós podemos pegar ali a vida do apóstolo Paulo, que era um homem cheio do Espírito Santo, um homem que tinha um empenho nas coisas de Deus, na propagação do Evangelho, mas isso não fazia com que ele ficasse imune de passar por lutas e provações. Porque isso, como nós já falamos aqui, isso só vai trazer benefícios espirituais na vida do cristão. Então, como ele continua dizendo aqui, né? Não devemos medir o amor de Deus pelas coisas difíceis e dolorosas que estamos passando hoje. Porque, às vezes, apraz a Deus nos submeter a tempos difíceis para nos preparar para a glória. Às vezes, apraz a Deus que a doença, o desemprego, a solidão e tantas outras coisas venham sobre nós em preparação para aquela glória que Ele tem reservada. Então, é um livro bastante edificante. Quem já leu outras obras do pastor Augusto Nicodemos sabe que ele é um homem erudito, um homem que tem um profundo conhecimento na palavra de Deus, mas que transmite esse conhecimento em linguagem fácil de entender. Ele tem uma linguagem muito fácil de ser compreendida, então qualquer pessoa ela pode fazer uma leitura do livro e ter uma compreensão da mensagem. Ele, como eu já falei, é um excelente expositor bíblico, então eu tenho certeza que esse livro ele só vai trazer edificação para a sua vida e vai fazer você pensar, refletir à luz da Escritura, a qualidade, o tipo da sua adoração, a forma como você tem cultuado a Deus, se é realmente em espírito e em verdade. Esse domingo nós estaremos estudando sobre o culto da igreja cristã. E esse livro eu deixo aí como sugestão também para você que é professor de escola bíblica dominical e que de repente quer incrementar a sua aula. É uma oportunidade que você vai ter de ler, primeiramente, lá o livro de Malaquias, que tem apenas 4 capítulos, e depois você vem e lê esse livro que tem 156 páginas, fazendo ali a sua análise sobre o crivo bíblico da exposição que o pastor Augusto Nicodemos disponibiliza para a gente aqui nessa obra. Ok? Que Deus vos abençoe, um forte abraço e até a próxima.